Olá, queridos irmãos da Paróquia Nossa Senhora da Piedade. Eu sou o Padre Henrique Maria Nascimento, nome completo. Eu sou filho de Luiz de França Nascimento e de Valdinéia Ferreira Nascimento. Eu estou aqui na paróquia e muitas pessoas me perguntam quem sou eu. Estamos aqui para fazer algumas questões, com relação à minha vida. Nasci aqui no município de Magé, no dia 23 de julho de 1983, na antiga Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade, que agora não existe mais. Mas eu me criei até os 21 anos lá em Santo Aleixo. Comecei a minha caminhada de igreja lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Andorinhas. Na época era o Padre Moura. E o Padre Moura ele ficou todo o período da minha fase de infância e adolescência também. Tanto que ele ficou na nossa paróquia 23 anos, dos 23, 21 anos eu estava quase que presente lá também, E o legal disso tudo é que eu comecei a caminhar e me reconheci como igreja católica lá também. Então eu tenho muito carinho muito grande pela nossa paróquia lá de Andorinhas. Então, a minha família, por mais que seja assim de origem católica, os meus pais, como até hoje, são só casados no civil, E foi um grande empecilho para que a minha família fosse aceita na comunidade naquela época. E não aceitava que um casal que morasse junto batizasse os filhos. Hoje, graças a Deus, a igreja não faz mais isso. Já mudamos de atitude, graças a Deus. Até porque viu-se que as crianças não têm culpa. Então, as crianças são sempre acolhidas na igreja. Então, eu recebi o batismo no dia 25 de novembro de 95. O Padre Moura me batizou uma semana antes de fazer a primeira Eucaristia. Então, para mim foi um fato muito importante que marcou a minha vida. Eu costumo dizer que Deus me pegou pela mão e não me soltou mais. Desde então, eu sempre venho participar das missas, celebrações, e eu não me lembro de nenhum dia eu ter faltado à missa porque eu quis, realmente, assim, dizer, eu não quero mais ir à missa hoje. Eu sempre tive muito claro esse compromisso com Jesus na minha vida. E comecei a participar ali, depois do grupo de perseverança, o grupo de crisma. Eu me crismei em 1996, ainda pelas mãos de Dom Vaz. E depois continuamos nosso grupo de jovens. Na época participava do grupo de jovens o MEG, o Movimento Eucarístico Jovem, que era ligado ao apostolado da oração. Apesar disso, a gente tinha uma espiritualidade mais ampla, mais larga, Era um pouco assim meio renovação carismática, mas ao mesmo tempo era ainda apostolado da oração. E foi até o ano 2000, assim, com o grupo, de 97, 98 até 2000 com o grupo. E foi um período muito bom na minha vida. Eu comecei trabalhando com um grupo de jovens, comecei também trabalhando na catequese, de catequizando, passei a ser catequista de algumas comunidades lá perto de casa. E assim foi a minha vida. No ano 2000 eu comecei a fazer um acompanhamento vocacional. Na verdade, eu comecei foi em 2001, que eu tomei a decisão de procurar o seminário diocesano de Petrópolis e fazer alguns encontros lá. Só que eu não me identifiquei com o carisma, com o lugar, Tanto que as pessoas são muito boas de lá. O problema é que eu não me via padre daquela forma, Então eu comecei a buscar também uma comunidade religiosa que me acolhesse. Então eu comecei a buscar, fiquei 3 anos mais ou menos de discernimento, até o ano de 2000 e final de 2003, 2004 mais ou menos, quando encontrei o Instituto Missionário Servo de Salvador, ou Salvistas, que eu achei por assim acidentalmente navegando na internet, pesquisando uma comunidade. Então eu queria muito, participar, ser de uma fraternidade, de uma comunidade religiosa. Mais do que um padre diocesano, eu queria ser religioso missionário. Então, daquele momento ali em diante, eu pensei, não, ali pode ser o meu lugar. Que a igreja ela é algo tão grande que tem lugar para todos dentro. Todos os filhos têm lugar na igreja, então temos que descobrir o nosso lugar. Então eu passei a gastar bastante tempo pesquisando onde seria o meu lugar, onde o Senhor me queria.
Então, mas mesmo assim, nesse inteirinho eu comecei a trabalhar, né? Terminei o curso que eu fazia de ensino médio. Trabalhei ainda 2 anos como atendente balconista de farmácia, lá em Santo Aleixo mesmo. E trabalhando nas pastorais da paróquia. E um trabalho assim quase que anônimo, quase que ninguém sabia. E eu estava buscando um caminho vocacional. Então, em 2004, eu comecei a fazer alguns encontros lá em São Paulo, lá no bairro de Parelheiros, onde tem a Casa Mãe e o Seminário Nossa Senhora de Pentecostes, do Instituto Missionário dos Servos de Salvador, dos Padres e Irmãos Salvistas. E desde então comecei a ser acompanhado por eles, até que em dezembro de 2004 recebi uma carta de aprovação me convidando para ingressar no próximo ano, já de 2005. Eu estava esperando essa carta tinha uns quase 5 meses, né? A carta tinha atrasado porque os irmãos dos padres estavam com um problema muito grande. O nosso fundador, o Padre Gilberto Maria Defina, ele estava muito mal na UTI e naquele período de 6 meses ele estava aqui morrendo. Ele não conseguia mais reagir à medicação, muito debilitado, já era idoso. Ele veio a falecer em 2004, em 5 de dezembro de 2004. E no dia 7 de dezembro eu recebi a carta de aprovação. Aí foi uma correria bastante grande, né? Para poder conseguir preparar todo o enxoval, aquela coisa toda, né? Que às vezes a gente tem tempo, prepara-se com antecedência, é mais fácil. Psicologicamente eu já estava preparado, materialmente que não. Então foi uma coisa bem assim apressada. Tanto que a minha paróquia entrou assim, quase em choque quando descobriu que eu estava no seminário, né? Mas como? Como é que é isso? Não sei o quê. Mas foi. Fui para lá, fiz o acompanhamento, né, mais direto, vocacional de convivência, né? Fiz um ano de noviciado que equivaleria a um propedêutico. E para mim foi muito intenso aquilo tudo lá. E na minha turma, nós entramos na turma de seminário em 21 rapazes. Ao final de todo o processo, apenas 4 foram ordenados, né? Mas na verdade muitos são chamados, poucos são escolhidos. E eu me sinto privilegiado por ser um escolhido desse, né? A minha formação eu fiz ela praticamente toda em São Paulo. Eu comecei a estudar no ano de 2006, fiz um biênio de filosofia no Instituto Boa Ventura, que funciona junto à Diocese de Santo Amaro. Estudamos com os padres diocesanos e os seminaristas de lá. E foi um biênio de filosofia, 2006-2007. No ano de 2008 eu professei meus votos simples. Aí mudei o nome, né? Acrescentei um Maria no meu nome. Ficou Frater Henrique Maria. Em 2008 também eu recebi o convite para fazer um ano de estágio missionário lá na nossa recente casa na Calábria, na Diocese de Lamezia Terme, na província de Catanzaro, na Calábria. E para mim foi um ano de muita aprendizagem, porque comecei a conhecer uma igreja diferente, uma igreja italiana, muito mais tradicional, um pouco mais rígida, mas com muita coisa a ensinar, né? E eu fui trabalhar numa vila chamada Ditseria, que possui cerca de 950 pessoas, né? A gente chamava de Paroqueta, que é uma paróquiazinha, uma montanha isolada, né? Mas ao mesmo tempo o povo possui um coração enorme. É como se trabalhasse numa vila em tempo integral. Foi um momento muito interessante. Aprendi muita coisa enquanto estive na Itália fazendo meu trabalho missionário como seminarista. Em 2009 eu voltei para o país e junto de novo à Diocese de Santo Amaro eu comecei meus estudos teológicos de 2009 a 2012. Foram os 4 anos de teologia junto à Diocese. E no final do ano de 2012, depois de professar meus votos perpétuos em 2011, em 2012 eu recebi o diaconato, dia 1º de dezembro de 2012. Interessante é que aquela missa foi até televisionada através do santuário do Padre Marcelo, visto que ele também é um sacerdote da nossa diocese, e o bispo ele fazia questão, na época de toda a ordenação lá no santuário, ser televisionada. Então muitas pessoas aqui da região me acompanharam, né? Os parentes aqui de Magé também acompanharam a ordenação pela televisão. Foi muito bom, muito bonito.
Então eu fui ordenado diácono no Santuário Mãe de Deus, lá do Padre Marcelo. E depois eu continuei ajudando como diácono na Diocese de Santo Amaro, 2013. E dia 1º de junho de 2013, sim, 2013, foi a minha ordenação sacerdotal lá em Santo Amaro também, no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima, pelas mãos do Senhor Bispo Dom Frei Fernando Antônio Figueiredo, que hoje é Bispo Emérito da Diocese de Santo Amaro. Então aproveitei ao máximo aquele meu período. No dia 8 de junho foi a minha primeira missa lá na Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Andorinhas, com a graça de Deus, né? Foi muito bonita também a minha missa, com toda a participação da comunidade, após esses anos todos de formação. Apresentando um pouquinho o meu instituto, o nosso Instituto Missionário Servo de do Salvador, ou Salvistas, tem 21 anos, agora completaremos 22 anos de existência. Para a igreja é algo bastante recente, é novo. E nós estamos como casa principal na Diocese de Santo Amaro, na periferia da cidade de São Paulo. O Padre Gilberto fundou este instituto, com o intuito de criar padres missionários que levassem o louvor de Deus até os lugares mais distantes que precisasse conhecer e amar o Senhor. E nós temos a espiritualidade da renovação carismática, apesar de não sermos do movimento. Nós trabalhamos com encontros, trabalhamos com uma organização que ajuda também crianças lá em São Paulo, chamado Centro Social Bororé, cerca de 600 crianças acolhidas. E além disso, nós temos outras pequenas iniciativas sociais também, que ajudam também idosos. Lá em Portugal nós temos uma creche e um asilo também acoplados, que também é um outro centro social que faz parte da missão de Portugal. E nós estamos também espalhados aqui no Brasil, seja em São Paulo, na Diocese de Franca, interior de São Paulo. Nós estamos na Diocese de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nós temos 2 casas na Diocese de Belém do Pará e temos uma casa mais nova na Diocese de Castanhal, lá no interior do Pará também. E assim nós estamos caminhando como instituto missionário, como fraternidade também, visto que nós temos a ajuda das nossas irmãs salvistas, que é um outro instituto independente, mas que ajuda também a difundir e divulgar o louvor de Deus, o amor ao Senhor, aonde nós passamos, onde nós estamos. E possuímos também nossos leigos, que são os terciários salvistas, que comungam da nossa espiritualidade, foram também fundados pelo nosso fundador e que nos acompanham também no trabalho missionário. Então, basicamente é isso. E participei também da Jornada da Juventude. E logo em seguida a jornada, no dia 31 de julho, eu já estava com meu bilhete, minha passagem era comprada. Eu embarquei no voo para começar meu trabalho missionário na Itália. Na mesma paróquia que eu tinha ficado antes, eu fui trabalhar como vigário paroquial da paróquia São João Batista, em Ditseria, lá na Calábria, lá na Itália, no sul da Itália. Como eu já conhecia o povo, já conhecia o ambiente, já conhecia a língua, e conhecia mais ou menos o dialeto da região, então para mim foi fácil. Eu praticamente já cheguei na paróquia trabalhando, Só tive que passar um período de 3 meses me acostumando de novo àquela realidade local, quase que rural. E comecei já com o trabalho da missão, nossas missas diárias, visita aos doentes, trabalho recreativo com as crianças da creche da vizinhança. E um trabalho bastante próximo das pessoas, porque lá o padre, tem que ser um padre que, como quase que rural, nós temos a missão de ser muito próximo das pessoas. E as pessoas começaram também a se acostumar com a gente, o nosso trabalho também, que antes era uma paróquia diocesana, passou a ser uma paróquia religiosa, Então, não era apenas um sacerdote que trabalhava lá, éramos 4. E o bispo, visto que o trabalho na paróquia tinha dado certo, naquele ano ele confiou à nossa comunidade uma segunda paróquia, também na mesma cidade. Então, nós hoje temos 2 paróquias no mesmo município, na mesma comuna da Itália. E a partir daí, nós hoje, digamos assim, que cuidamos de toda a cidade.
Então são dois padres que atuam na paróquia antiga, que é tradicional, e a outra paróquia mais nova também é nossa, com padres salvistas também. E eu fiquei lá 2 anos e meio. Eu deixei a paróquia agora no final de novembro de 2015, né, com muito choro, muita tristeza das minhas velhinhas lá, dos jovens também, que a gente trabalhava juntos já há 2 anos e meio, porque eu tive um problema de família. A partir do momento que minha mãe se diagnosticou doente, uma enfermidade crônica, a minha família pediu que retornasse para o Brasil e ficasse mais próximo de casa, para dar um apoio, um suporte maior à minha família. Então, eu vim para São Paulo. De início, eu ficaria apenas em São Paulo e viria aqui uma vez a cada 2 meses. Só que a minha mãe ainda piorou mais ainda, ela agora está acamada e meu irmão precisa de uma ajuda mais concreta da minha parte. Então, eu vim para Petrópolis. Marquei uma audiência com o senhor bispo, Dom Gregório. Ele me acolheu assim prontamente, me recebeu muito bem. E ele me ofereceu a oportunidade de estar ajudando aqui a paróquia de Magé, nesse 1 ano que eu pedi de licença da minha congregação, do meu instituto, para poder estar aqui próximo de casa. Estou aqui a meia hora da casa dos meus pais, né? Ao mesmo tempo não se desligar do meu ministério. E aqui em Magé, graças a Deus, eu recebi assim, fui recebido, aliás, de braços abertos, é uma paróquia muito acolhedora. Vocês estão de parabéns, são pessoas maravilhosas. Eu realmente me sinto em casa. Parece que também é a minha paróquia, né? É o meu povo, que de certa forma eu nasci aqui também, apesar de não ser criado aqui em Magé, mas eu considero aqui esse centro da parte também como meu povo, a minha gente. Então eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. E é isso, é um pouquinho de mim, né? Eu espero que tenha respondido um pouquinho da pergunta quem é o Padre Henrique, né? Que parece que caiu de paraquedas aqui nessa paróquia, mas não foi bem assim não. Tudo graças a Deus, os planos de Deus são assim, mas é isso. E para mim é uma alegria muito grande estar com vocês.